cumprimento os irmãos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, a paz que dinheiro nenhum pode comprar, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus, que Deus vai falar para nós hoje, está em Isaías, capítulo 49. Verso 13, a partir do verso 13. É Isaías, capítulo 49, a partir do verso 13, que diz assim: Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém. Aleluia. Então, Deus, a palavra de Deus está dizendo aqui, Isaías, capítulo 49, verso 13: Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Deus, Ele está vendo tudo que a gente tem passado nessa vida. Os momentos em que estamos sofrendo, os momentos de luta, os momentos de provação. E Deus, Ele se compadece de nós. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele quer nos ajudar. Deus, Ele não vai ficar lá no céu, somente olhando a gente sofrer. Mas Deus, Ele nos ajuda no sofrimento. Deus, Ele nos ajuda a vencer o sofrimento. Deus, Ele nos ajuda nos momentos difíceis. Há momentos na nossa vida que a nossa família pode ser grande, a nossa família pode ser numerosa, mas a nossa família não pode nos ajudar. Há momentos na nossa vida que os irmãos da igreja também não podem nos ajudar. Há momentos na nossa vida que os nossos amigos não podem nos ajudar. Às vezes nós dizemos, eu tenho muitos amigos, mas existem momentos na nossa vida em que os amigos não podem nos ajudar. É só Deus. Há momentos na nossa vida que é só Deus que pode nos ajudar. Há momentos na nossa vida que os médicos não podem nos ajudar. Os remédios aqui da terra não podem nos curar. Nesses momentos é só Deus que pode nos curar. O nosso remédio é o poder de Deus. O nosso remédio é a palavra de Deus. Deus, Ele fala para nós essa noite que Ele se compadecerá de nós. Deus, Ele nos ama e Ele quer nos ajudar. Agora, Isaías 49, verso 14. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Quantas pessoas que nesse momento estão dizendo: Deus me desamparou, Deus se esqueceu de mim, eu estou nessa luta, eu estou nessa prova, eu estou com essa enfermidade, eu estou sentindo essas dores terríveis. Deus me abandonou, Deus não se lembra de mim, Deus me desamparou, Deus está ouvindo meus gritos de dor, meus gritos de sofrimento. Deus está vendo eu chorar, mas Deus não está fazendo nada. Deus se esqueceu de mim, Deus me desamparou, mas Deus, Ele fala
dessa noite, que Deus não te desamparou, não. Deus não se esqueceu de você, não. Se achegue mais perto de Deus, através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Né? Como que a gente quer vencer as enfermidades? Como que a gente quer vencer as lutas? Se a gente não ler a Bíblia, se a gente não orar, se a gente não jejuar. Mas muitas vezes você tem falado, mas eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a Bíblia, mas eu estou passando por essa luta. Continua. Jesus, ele passou por lutas. Jesus, ele passou por sofrimentos. Mas Jesus, ele perseverou em ser fiel ao Pai dele, em obedecer a palavra do Pai dele, que é Deus. Jesus, ele venceu porque ele não desistiu. Mesmo ali Jesus sofrendo, mesmo Jesus passando por lutas, mesmo Jesus passando por dores, Jesus, ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou obedecendo a Deus. Nós também, ainda, mas às vezes você pode falar, mas você não sabe. Pregador, você não sabe a dor que eu estou passando. Você não sabe a luta, o sofrimento que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus, ele fala para você nessa noite. Está orando? Ore mais. Está jejuando? Jejue mais. Está lendo a Bíblia? Lê a Bíblia mais. Está indo na igreja? Vai mais na igreja. A Bíblia Deus fala. Jesus, ele continuou, mesmo Jesus sofrendo, mesmo Jesus passando por lutas, ele continuou servindo a Deus, servindo ao Pai dele, sendo fiel ao Pai dele. Mesmo Jesus sendo tentado pelo diabo a desistir, Jesus não desistiu. Jesus não caiu na conversa do diabo, não. Jesus, ele disse para Satanás: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aleluia. E a palavra de Deus diz que depois que Jesus repreendeu o diabo e expulsou o diabo, Deus mandou os anjos para servir Jesus. Nessa luta, persevera em orar, em jejuar, em ler a Bíblia, em ir para a igreja. E se você perseverar, Deus, ele vai mandar os anjos para te ajudar. Deus, ele vai mandar ajuda. Agora, Isaías capítulo 49, verso 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, e se não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Né? Muitos pais, muitas mães que estão assistindo esse vídeo, né? Você cuida do seu filho, né? Você cuida dele, você faz comida para ele, né? Você lava a roupa dele, você educa o seu filho, você não deixa faltar nada para o teu filho. A mesma coisa a Deus. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo na tua vida, que você aceita servir a Deus, você se torna filho de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, ele não abandona seus filhos. E ainda que uma mãe, ela abandone os filhos, ela se esqueça do filho, Deus, ele não se esquece dos seus filhos. Deus, ele não abandona seus filhos. Por isso, continue sendo filho de Deus. Mesmo passando por lutas, Jesus, a palavra de Deus diz que Deus mandou o único filho dele, o filho unigênito, aqui, né, para pregar a palavra de Deus para nós aqui na terra, para nos ensinar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus não teve uma vida fácil nessa terra. Jesus teve uma vida de dores, uma vida de sofrimento, né? Mas ele continuou sendo fiel ao Pai dele, que é Deus. Nós que somos filhos de Deus, nós não somos melhores que Jesus Cristo. Também teremos dias de dores, dias de sofrimento. Mas assim como Jesus, em seus dias de dores e de sofrimento, continuou fiel a Deus, ao Pai dele, nós também, nos nossos dias de dores, nos nossos dias de tristeza, de sofrimento, vamos continuar sendo fiel a Deus, vamos continuar obedecendo a Deus, que assim, igual Deus, né, deu a vitória para o Filho dele, Jesus Cristo. Deus ressuscitou o Filho dele, e hoje Jesus está lá ao lado do Pai, reinando por toda a eternidade. Deus, ele também vai nos socorrer, se continuarmos sendo fiel a Deus. E depois, um dia, Deus vai mandar o Filho dele, Jesus Cristo, para nos buscar, para levar a gente, para estarmos
a eternidade toda com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo lá na glória, louvando a Deus. E lá não vai ter mais sofrimento, lá não vai ter mais dor. Hoje Jesus não sofre mais, hoje Jesus não tem mais dor, Jesus não tem mais aquele sofrimento que ele passou por essa terra, porque ele venceu. Jesus venceu porque obedeceu a palavra de Deus. Se a gente obedecer a palavra de Deus, também, um dia, nós não teremos mais dor nem sofrimento, porque Jesus vai nos levar para o reino de Deus. E enquanto nós estivermos aqui na terra, Deus, Ele vai nos dar o socorro, Ele vai nos socorrer, vai nos livrar. Agora, Isaías capítulo 49, verso 15, verso 16, que diz assim: Eis que nas palmas das minhas mãos se tem gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os olhos de Deus estão sobre nós o tempo todo. O tempo todo Deus está olhando para nós. Muitas vezes na dor e no sofrimento, podemos dizer: Deus Ele não está olhando para mim. Deus não está vendo o meu sofrimento. Deus está. A palavra de Deus diz que quando Jesus esteve nessa terra e passou por todo aquele sofrimento, Deus estava vendo. Deus estava vendo o filho dele passando por todas aquelas lutas, aquelas dores e todo aquele sofrimento. Mas era necessário, né? Era necessário, porque Deus mandou Jesus Cristo aqui nessa terra pregar o Evangelho e morrer na cruz para que nós hoje fôssemos salvos por Ele. Então, na nossa vida nós também teremos sofrimento, mas os olhos de Deus estarão sobre nós e nós vamos vencer. Jesus venceu porque Ele foi fiel a Deus, e nós também, nos momentos de luta, nos momentos de dores, não vamos murmurar falando: Deus se esqueceu de mim. Os olhos de Deus não estão mais sobre mim. Deus não está olhando mais para mim. Deus está olhando. Assim como Deus estava olhando para o Filho dele, Jesus Cristo, naquele sofrimento que Jesus Cristo estava passando. Deus ele está olhando. E Deus deu a vitória para o Filho dele, Jesus Cristo. Porque Jesus foi fiel. Vamos ser fiel também. Ainda que estejamos passando por dores e sofrimentos e lutas, vamos ser fiel a Deus. Né? Vamos ser fiel. Vamos servir a Deus. Vamos andar na doutrina de Deus, na doutrina de Cristo. Vamos ler a Bíblia. Vamos conhecer os mandamentos que Deus tem para nós. E vamos obedecer a esses mandamentos. Que Deus, Ele vai nos ajudar a passar pela prova, a passar pela dor, a passar pelo sofrimento. E depois, Deus ele vai nos dar a vitória. No momento certo, a vitória vai vir. Na vida de Jesus Cristo, no momento certo, Deus ressuscitou Jesus Cristo. Né? Porque Jesus Cristo ele sempre falava, né, que ele ia ser morto, mas que ao terceiro dia, Deus ia ressuscitar ele. E nós também, né, Deus, no momento certo, no momento de Deus, no tempo de Deus, Deus ele vai nos dar a vitória. Porque se nós somos fiéis a Deus, nós estamos servindo a Deus, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. É necessário a gente passar, mas a vitória vai vir. Não desanime diante das lutas, diante das provações, porque Deus, Ele vai dar a vitória. Deus, Ele já está nos dando a vitória. Porque se nós estamos passando por lutas e sofrimentos, mas estamos sendo fiéis a Deus, nós somos vitoriosos. Né? Jesus, Ele nunca foi derrotado. Jesus ele sempre foi vitorioso, mesmo nas lutas e nas provações que ele passou. Jesus Cristo sempre foi fiel a Deus, Jesus sempre foi vitorioso. Então essa é a palavra de Deus para nós essa noite, né? Glória a Deus, aleluia. Né? Vamos então, né, fazer a oração. Vamos orar por todos que receberam essa palavra e saber: olha, não desista de orar, mesmo na dor e no sofrimento, olhe, não desista de orar, porque no momento certo Deus vai mandar socorro, Deus vai te socorrer, Deus vai mandar os anjos e entregar a tua vitória. Então vamos orar, né? Se você algum dia desistiu de seguir Jesus, disse: eu não vou mais seguir Jesus, agora é o momento de voltar a seguir Jesus Cristo. Enquanto é tempo, porque depois que Jesus voltar e levar a igreja, não adianta mais se conciliar.
Não adianta mais voltar a servir a Deus. Vamos aproveitar agora esse tempo que Deus nos dá para a gente, essa chance que Deus nos dá para a gente reconciliar, para quem está afastado, reconciliar. E para quem ainda não aceitou Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo. E o que é aceitar Jesus Cristo? É obedecer os mandamentos de Deus que Jesus mandou a gente fazer. E o que é reconciliar com Deus? É voltar a fazer o que Deus mandou um dia a gente fazer. Glória a Deus. Então vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus maravilhoso, por mais essa palavra que o Senhor tem revelado para nós, Senhor Deus. Senhor, nos abençoe aqui, Senhor Deus, na igreja. Abençoe aqueles que estão assistindo esse vídeo, Senhor Deus. Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe o que cada um está passando. O Senhor sabe as dores, o sofrimento que eles estão passando. Ó, Senhor Deus, ajuda eles a compreender, a entender a Tua palavra e a saber que os Teus olhos, Senhor Deus, estão sempre sobre eles. E a Tua mão, Senhor Deus, está sempre estendida sobre eles. Ajuda eles, Senhor Deus, a não murmurar, mas a orar mais, a jejuar mais, a ler mais a Tua palavra, Senhor Deus, a frequentar mais a Tua casa, Senhor Deus maravilhoso. Senhor Jesus, também abençoe aqueles que estão se reconciliando com o Senhor, Senhor. Vão voltar a obedecer Teus mandamentos. E aqueles que não obedeciam aos Teus mandamentos, Senhor, mas agora querem obedecer Teus mandamentos. Ajuda eles. Ajude aqueles também que já estão se preparando para o batismo, Senhor Jesus. Abençoe. Senhor Deus, eu peço que o Senhor repreenda, Senhor Deus, as enfermidades. Que o Senhor ajuda, Senhor Deus, os problemáticos. Glória a Deus, que eles têm os problemas resolvidos, Senhor Deus. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus maravilhoso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.